uma semana sem fazer o vídeo de quinta-feira, o programa de quinta-feira, e já me puxaram a orelha. Aí mandaram mensagem: Patrícia, cadê o vídeo dessa quinta-feira? Poxa, hoje não tem nada. E eu garanto pra vocês, o motivo é nobre e logo eu vou poder contar pra vocês. E o programa de hoje vai ser por que o meu bebê ou meu filho pequeno não come. Muitas mães mesmo, uma quantidade assim enorme de mães preocupadas com os bebês que estão recusando os alimentos. Desde os 6 meses a gente já vê algumas mães falando, né? Ai, meu filho não come, até a criança de 1 ano e meio, ou seja, é um assunto que está sendo recorrente aqui. Então eu decidi colocar, até por faixa etária mesmo, as faixas etárias que mais estiveram presentes nessa última pesquisa que eu fiz aqui dos comentários, e colocar quais são os motivos que levam a essas crianças, esses bebês, a recusarem os alimentos. Então, logo no início, os 6 meses, eu já comentei no programa de introdução alimentar, se você não assistiu ou não se lembra, é só acessar o link, que o bebê tem a propulsão da língua, que é um movimento natural e que é o que impede ele de engasgar e sufocar. Então, ele vai ficar com aquela linguinha para fora mesmo, né? Botando a língua para fora, recusando qualquer tipo de alimento que não seja o leite materno ou o bico de uma mamadeira, se ele já não mama mais ao seio. Então, esse marco dos 6 meses é um marco de muita paciência, porque é isso, não desistam, né? Se você ficar, meu filho não come, meu filho engasgou, esse medo e essa ansiedade começarem e continuarem em você não vai conseguir passar a tranquilidade para o seu bebê e mostrar para ele que é seguro sim que ele abra a boca e vença essa resistência, né, da propulsão da língua, que é natural e ela é benéfica, tá, para aceitar novos alimentos. Então, muita calma, muita paciência, não se prendam em relação à quantidade, tá? Não tem nenhuma quantidade que esse bebê deva se alimentar, porque o alimento ele é complementar à amamentação. Tá? Então, o seu filho vai continuar recebendo a quantidade que ele precisa de nutrientes no leite materno ou na formulação que foi escolhida pelo pediatra, que é adequada à idade do seu bebê. Um segundo momento de recusa de alimentação é quando mais dentes começam a nascer. Então, os 8 meses, quando os bebês já começam a ter, às vezes, os 4 primeiros dentes e começar a entender como esses dentes funcionam, né? É um momento também de muita aflição, muita agonia, que ele vai até ter a fase oral bem exploratória para poder coçar essa gengiva, né? Mas não necessariamente ele vai aceitar bem os alimentos. Você pode dar os alimentos geladinhos, pode dar o picolé de manga, que a gente também já ensinou aqui no programa, porque não só o geladinho vai anestesiar essa questão do crescimento dos dentes, do nascimento dos dentes, né? Mas também vai conseguir oferecer um sabor diferente, uma textura diferente para o seu bebê. Ah, meu bebê está perdendo peso. Por que será que ele está perdendo peso? Então, como, novamente, a alimentação ela é complementar à amamentação, talvez, se o seu filho não está mamando a quantidade suficiente, se você voltou a trabalhar e não está conseguindo tirar muito leite, talvez essa alimentação, já que ele não está aceitando bem nesse momento, não esteja sendo suficiente. E aí o alimento já não é mais complementar à amamentação, você está seguindo com os dois. Então é bom que você monte um plano alimentar com o pediatra ou com a nutricionista, né, os dois envolvidos, para que o seu bebê não perca peso. É normal ter uma perda de peso, mas não que comprometa a saúde. Um outro momento dos 11 meses, 1 ano, esse para mim eu acho que é um dos piores, em relação a criança parar sentada para se alimentar. Então é importante que se sinalize, né, desde o início, lá desde a introdução alimentar dos 6 meses, que agora é a hora do papai. Então, se é um lugar específico, como uma mesa ou cadeirão, não importa, você vai escolher. Mas é importante que você mantenha esse lugar para que a criança consiga entender, né, sempre que tô sentada aqui, oba, vem comidinha. Mas os 2 principais motivos pelos quais ele não quer ficar parado, é a questão de ansiedade de separação, né? Ele quer estar grudado, né? Então a criança fica muito ansiosa, principalmente se ela já não está sendo mais alimentada pela mãe. E a segunda é a questão de falta de interesse no alimento.
Tá? A criança aprendeu a andar, engatinhar e está explorando outros lugares. Então, conseguir deixar a criança sentada, né, para comer começa a ser um problema. Então, daí também a dificuldade da alimentação. O seu filho pode até precisar de mais comida, mas eu indico você fracionar mais a alimentação, não ser só mais aquela coisa em quantidade maior para almoço e jantar, mas você conseguir fracionar bem as refeições para que ele não gaste tanto tempo comendo, né, um alimento sentadinho ali, porque realmente você vai ficar cansada e ele também. E a questão que eu acho que ela é mais relevante nesse processo todo, as mães que ainda amamentam o bebê ao seio. De modo algum eu tô falando que você não deva amamentar, não entenda isso. Mas o cheiro do seu leite, quando você oferece outra comida que não o leite e o aconchego da amamentação para o seu bebê, que agora você tá aqui e ele tá ali, e ele sabe que o seu leite está disponível, é um grande problema sim, em alguns casos. Se você perceber que é isso, né, que alguns bebês têm preguiça de comer e sabem que o leite está ali farto na mamãe com um colinho gostoso, pede para outra pessoa oferecer esse almoço ou esse jantar, tá? Porque a gente sabe que é importante que ele continue mamando, mas também é importante que ele comece a ter essa experiência dos alimentos, de outras consistências, de outros sabores, não só por um desenvolvimento gastrointestinal, metabólico, crescimento, mas também para a questão de fala e cognição. Para as mamães que me perguntam, eu posso oferecer o leite materno depois das refeições, porque eu sinto que meu filho está com fome ainda? Pode e deve. Tá? O leite materno não tem nenhum problema você tirar o bebê do cadeirão, colocar ele de volta, né, pegar ele e botar ele no seu colo para mamar, porque não existe competição entre os nutrientes do leite com o do alimento. Mas se o leite for um leite de fórmula ou um leite animal, né, que você ofereça para o seu filho já mais velho, o ideal é que você espere sim 1 hora para que você não tenha a competição pelo mesmo ponto de absorção de nutrientes diferentes. E uma última questão que eu acho que é importante dividir com vocês, porque foi algo que eu vivenciei de vez em quando ainda passo, meu filho sabe muito bem trabalhar comigo essa questão da alimentação. Ele sabe que é importante para mim que ele coma bem, né, que ele tenha uma alimentação variada, e às vezes ele dá aquela provocada, porque daqui a pouco seu filho vai chegar nos terrible twos, né, que são os terríveis 2 anos, e ele vai vai questionar o tipo de alimento. Tá? Então, se você oferecer para o seu filho alimentos variados e identificar quais são os alimentos que ele mais gosta, já desde o início, vai ser mais fácil você lidar com as recusas quando ele for maior. Então, ele gosta muito de batata, mas ainda começou a rejeitar o brócoli. Então, você consegue fazer, de repente, uma receita que mescle os dois, aquilo que ele mais gosta, com algo que ele precise comer. Tá? Então, não se desesperar com recusa. Vai ser normal se o seu filho, depois, né, de um período de 1 ano e meio, chegando aos 2 anos, começar a ser mais seletivo. Isso faz parte de um aprendizado. É importante que ele desenvolva as preferências, né, e as recusas. A gente desenvolveu as nossas, a gente tem coisas que a gente não gosta de comer, e isso é muito saudável. Ele está desenvolvendo a personalidade dele. Então, não force o seu filho a comer. Não force o seu filho a raspar o prato, porque ele precisa raspar o prato, a não ser que você perceba que ele está com a tal manha, né? E aí ele está com preguiça de comer e só quer comer se você der na boca. Então, cada mãe conhece seu filho e cada filho também conhece a sua mãe e o seu pai. Então, aprendam a se relacionar também em relação à comida. Não desistam, persistam, vai passar. Lembra aquela coisa da fase do videogame que vai ficando mais difícil? Vai ficando mais difícil em alguns momentos, mas você vai aprender, né, com a observação desse todo que você vem trabalhando, a driblar, né, esses obstáculos e conseguir ter um resultado bom. Então, não precisem se desesperar em nenhuma dessas fases, persistam e tenham paciência. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É um programa mais curtinho,
mas é uma dúvida que é muito recorrente e que às vezes as pessoas me perguntam até em inbox mesmo, o que eu faço, né? Já querem levar o filho ao médico e não é necessário. É só a gente realmente diminuir a nossa ansiedade e a nossa expectativa em relação à quantidade e aquilo que o nosso filho vai comer. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau!